Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Olá, tudo bem? E hoje nós vamos conversar, continuar nosso bate-papo, esse momento que para nós está sendo um momento muito especial e cada dia, nós estamos aqui, Lilian, unidas nessa caminhada, nesse novo desafio de anunciar o Evangelho e anunciar também tudo referente, a essa catequese, a catequese de iniciação à vida cristã. E nos deixa tão feliz, saber que podemos pegar na mão dos nossos catequizandos e levá-los ao Cristo, iniciá-los na fé. É bem diferente, Débora, de uma catequese que visa um sacramento. Quando eu falo preparação para a primeira Eucaristia, eu falei, ainda é pouco, Deus, ainda é pouco. O que a gente precisa realmente é promover esse encontro pessoal do nosso catequizando com o Cristo, para que ele possa vivenciar, para que ele possa assumir esta jeito de ser de Cristo, Esse Evangelho, que ele venha ser também um anunciador, quem sabe, com a vida. E esse é o caminho da catequese no dia de hoje. Exatamente. E o tema que nós vamos conversar hoje é o elogio. Na verdade, o poder do elogio. O elogio, ele é tão importante quanto a advertência. E quantas vezes, que nós paramos para fazer um elogio para alguém, para proporcionar aí até mesmo uma mudança de atitude. Muitas vezes a gente lembra mais da correção, do brigar, do apontar o dedo, de toda hora estar corrigindo. Mas e o elogio? Nossa, Débora, a carapuça serviu hoje mesmo. Eu queria que que a pessoa que me ajuda lá em casa mudasse o jeito e não fui capaz de elogiar uma coisa boa, mas de puxar assim, de dizer isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa melhorar e tudo precisa melhorar. E o que ela já faz de bom, O que nós já fazemos de bom? Eu acho que eu escutei também no rádio esses dias alguém falar assim que Deus, ele não vê os nossos defeitos e onde a gente está mais falho. Ele vê a nossa dignidade de filhos, ele vê o nosso amor, O amor com que nós fomos gerados por ele, criados por ele. E aí, então, como é mais libertador quando a gente vê o lado positivo das pessoas, Como é possível a gente sair um pouco dessa esfera do negativo e passar para o positivo. E o elogio, às vezes, a gente acha que é desnecessário, Muitos pais falam, não fez mais que obrigação, Ou seus catequizandos mesmo, não fez mais por obrigação. Mas quando você sente amado, você responde de uma maneira assim, tão mais aberta, tão mais... multiplica, É uma esfera do bem que se multiplica. Então, que a gente saiba elogiar. Exatamente. Então, pensando nessa questão do elogio, nós vamos iniciar então, com uma oração. Uma oração, onde nós pedimos força, ao sangue de Jesus. Exato. Esse Jesus que merece todos os elogios da terra, porque se entregou por nós, pessoal? Se encarnou, viveu como ser humano, desistiu da posição de Deus em que ele, só era servido para servir a nós, que pobres seres humanos. E com isso ele nos resgatou. Com o preço do seu sangue, ele nos deu a vida eterna, nos deu a chance de conhecer a Deus mais de perto. Então, vamos fazer essa oração muito bonita das gotas de sangue de Cristo. Lembrando que a gente está nesse período, da Páscoa, em que que a gente revive essa doação de Jesus por nós. O texto representa uma cópia da carta ditada por nosso Senhor Jesus Cristo às santas Matilda, Brígida e Isabel da Hungria, que pediram a Jesus detalhes sobre a sua paixão antes da crucificação. Recebe o nome de A Oração e foi encontrada no Santo Sepulcro de Jerusalém
no final de 1800. Guarda-se hoje no Vaticano, em uma caixa preta, desde que em 5 de abril de 1890, em Roma, a reconheceu o Papa Leão XIII. A carta relata as palavras de Cristo em sua aparição às santas. Seu propósito é a consagração das gotas de sangue do Cristo que perdeu em seu caminho no Calvário. Começando então, gente, a nossa oração. Desci do céu à terra para converter-vos. Na antiguidade, as pessoas eram religiosas e suas colheitas abundantes. No tempo presente, pelo contrário, são escassas. Se quiseres colher com abundância, não deveis trabalhar aos domingos, pois nos domingos deveis ir à igreja e rezar para que Deus perdoe os vossos pecados. Ele vos deu 6 dias para trabalhar e 1 para o descanso e a devoção, para oferecer vossa ajuda ao pobre e assistir à missa. As pessoas que dispunham contra a minha religião ou lançam calúnias sobre esta carta sagrada serão por meu amparo abandonadas. Pelo contrário, aquelas que levam consigo uma forma repentina de morrer de enfermidades contagiosas e por raio, de morrer sem confissão, se livrarão de seus inimigos e da mão da autoridade injusta e de todos os seus difamadores e falsos testemunhos. As mulheres que no tempo do parto se enchem em perigo, conservando com elas esta oração, superarão a dificuldade imediatamente. Nas casas onde se guarde esta oração, nunca ocorrerá nada de mal, e 40 dias antes da morte de uma pessoa que possua essa oração, a Santíssima Virgem lhe aparecerá. Assim, o disse a São Gregório: a todo fiel que recite durante 3 anos, cada dia, 2 Pai Nossos, 2 Ave Marias e 2 Glória ao Pai, em honra das gotas de sangue que perdi, lhe concederei as 5 graças seguintes: a indulgência plenária e remissão de seus pecados, estará livre das penas do purgatório. Se tiver que morrer antes de completar os 3 anos, para ele será como se os tivesse completado. A hora de sua morte será como se houvesse derramado todo o seu sangue pela santa fé. Eu mesmo descenderei do céu para levar sua alma e a de seus familiares até a 4ª geração. Nossa, quantas promessas Jesus fez, hein? E tão simples, né, gente? Recitar durante 3 anos a cada dia 2 Pai Nossos, 2 Ave Marias e 2 Glória ao Pai, em honra das gotas de sangue de Jesus no caminho do Calvário. Amém! Que lindo! E quanto é forte, né, esse tema, e veio de encontro essa oração inicial, porque é justamente esse o sentido, né? O sentido da caminhada, da gente observar os passos que a gente faz, né? No caminho que a gente segue pela igreja. A Lilian falava aí no começo, né, da questão que ela fez uma cobrança, né, em relação à pessoa que trabalha. E eu detesto fazer cobrança aos outros, pessoal. Sinceramente, olha, eu faço com o coração dolorido, mas aquilo vai me, assim, agoniando de pouquinho, né? E tem hora que a gente precisa, sim, né, sermos firmes e, de fato, cobrar. Mas, né, também a gente exige, muitas vezes, muitas mudanças do que o próprio elogio. Quando tudo está bem, tendemos a não prestar atenção às mudanças, né? Quando as pessoas fazem algo aí que acaba nos desagradando e a gente acaba percebendo, como ela falou, de pouquinho em pouquinho, e a gente se aborrece, não é mesmo? Porém, Jesus, ele pede para a gente retomar, né? Vamos aproveitar esse exemplo que a Lilian deu para ver que nós fazemos isso também, né? E é importante a gente trazer novamente esse impulso para a melhora. Então, acredito que até mesmo acompanhando, né, e a gente fazendo essa reflexão, a importância em a gente observar o outro, né, a gente
claro, como ela falou, são situações e situações. Tem, por exemplo, na turma de catequese também, vai ter momentos que a gente vai precisar chamar a atenção do catequizando. Por mais que a gente não goste, mas vai ter um momento que ele está, vamos dizer assim, querendo um pouco mais de atenção, vamos dizer nesse modo. E aí a gente precisa falar. Olha... Quem nunca viveu uma sala de catequese? Esses momentos são muito normais. E aí a gente precisa trazê-lo de volta, né? Porque a gente tem tão pouquinho tempo ali com eles, né? Que às vezes deixar passar daquilo por algo, a gente na comunicação a gente chama de ruídos, né? Que é aquilo que nos tira da mensagem principal e acaba atrapalhando com que a mensagem não chegue ao seu receptor. E aí a gente precisa entender esse processo, né? Também desse caminho e trazer novamente. Ao mesmo tempo, observando, né, esse comportamento, que é hoje o que a gente quer conversar, né, nesse bate-papo de hoje, é justamente perceber as qualidades, né, a força, dar atenção, incentivar a melhora. Né? Porque a gente também tem que ter uma consciência de que quando você elogia, você tem que ser algo diferente do que a gente chama de bajulação. Né? Então, tudo aquilo que é em excesso, ela é prejudicial. Né? Então, hoje a gente vem até para chamar a atenção também da gente ter sabedoria também de fazer um elogio. Muitas vezes, né, a gente escuta muito, né, que a gente está tão assim acostumado com o lado negativo que às vezes a gente mesmo recebe um elogio, a gente até assusta, né? Você fica assim, uai, é comigo? Eu fiz? Eu não acredito que sou eu, né? Então, a gente usa também, vamos dizer, até algumas vezes, com perdão da palavra, mas falsas modéstias também. Então, hoje, né, vamos jogar vários temas aqui, né, nesse bate-papo. Com certeza, eu tenho percebido às vezes quando você, em programas assim, né, de televisão, quando as pessoas são assertivas e os outros reforçam uma posição, como aquela pessoa é importante, como aquela pessoa fez bem, né? Então, essa questão de você reforçar o que a pessoa faz bem, isso a torna cada vez mais forte, mais firme no seu propósito de ser boa, né? Então, vale a pena a gente tecer realmente elogios quando isso vai fazer aquela pessoa se firmar no bem, né? Eu acho que Deus gosta de ver assim os cristãos unidos nessa messe, né? E realmente a gente pode poder se ajudar, poder contar um com o outro e você ser reconhecido também é muito importante. Exatamente. E a gente analisando, né? Utilizando também, né, um pouquinho desse exemplo. Muitas vezes, né, claro que a gente precisa, como eu falei, a gente sempre vai bater nessa tecla de que é importante a correção, né? A gente até fala da correção fraterna, né, de saber como. Mas aí a gente começa a perceber também que quando você, por exemplo, uma criança, né, que você vê que ela está ali demorando um pouquinho mais para fazer uma certa tarefa dentro de casa ou fazer alguma atividade que lhe foi pedida, e aí ele, né, demora um pouquinho. E aí quando você vem ao encontro dele e fala, olha, muito bem, continue, vamos mais um pouquinho, né? Vamos por ali, tenta mais uma vez. Você começa a perceber a mudança, né? Então, a pessoa começa a observar aquilo, né, como algo que ajuda ela a fazer muito melhor. Né? Ela está sendo estimulada a um comportamento bom, né? Isso vale muito a pena para tanto pais, para os catequistas, para os professores, né? Que os estímulos de reforço, né? Quando a pessoa faz bem, elas vão ajudar essa pessoa a repetir o bem. É claro que a gente não está só com o interesse, né, de conseguir aquilo que nós queremos. Nós queremos, na verdade, que essa criança adquira, ou que essa pessoa adquira a certeza de que esse caminho é o caminho certo, né? É um caminho que vai levar a um progresso, vai levar a ser, né, efetivamente se aproximar de Deus, vai
desistir de caminhos tortuosos. Então, é nesse sentido que o reforço é importante, né? Não é para fazer aquilo que eu quero, é para fazer aquilo que é bom para a pessoa e para todos, no caso, né? Exatamente. A própria Bíblia, ela nos fala, né, que também não devemos fazer as coisas buscando sempre elogios ou reconhecimentos. Né? Em Filipenses 2, né, no capítulo 3-2, em Coríntios 10-18, Mateus 6, a Bíblia sempre vem trazer isso pra gente. Porém, é também de uma sabedoria enorme. A própria palavra, ela vem nos consolar também, né? E aí, por isso que tudo que a gente faz deve ter um equilíbrio, onde nós devemos honrar os que são dignos de honra. Ou seja, elogiar os que fizeram algo digno também de reconhecimento. E hoje a gente trouxe uma leitura justamente para a gente entender um pouco, né? Vamos fazer então a leitura, né, do dia da nossa conversa hoje, né? E ela está na primeira carta aos Tessalonicenses. Corre lá, pega sua Bíblia, a gente espera um pouquinho. Primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 1, versículos de 1 ao 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Paulo, né, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações sem cessar, diante de nosso Deus e Pai, lembrando-nos da ação de vossa fé, do esforço de vossa caridade e da constância de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois eleitos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós não só com discursos, mas com poder, com o Espírito Santo e com abundante fruto. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Assim, vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou também por toda parte, que sobre isso não temos mais necessidade de falar. Eles contam como fôssemos recebidos por vós, e como dos ídolos vos convertestes a Deus vivo e verdadeiro, e vos pusestes a seu serviço, para esperardes do céu o seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha que bacana. É a própria palavra, ela fala, né, de agradecimento ao outro. Paulo, né, ele poderia simplesmente passar, né, por aquela comunidade, já fez o serviço dele, mas ele reconheceu que aquelas pessoas entenderam o próprio Cristo vivo e a partir daquele momento ele agradeceu aquela comunidade numa forma, nós aqui, quando trabalha no governo, né, em alguns órgãos públicos, chamamos de menção elogiosa, né? Eu até tenho uma cartinha da época que eu trabalhei no governo. E o quanto é gostoso a gente ter reconhecido um trabalho. Vocês imaginam, assim como Paulo fez? É uma das cartas que está no Novo Testamento, né? Paulo fundou tantas comunidades, né? E ele viu tantas pessoas serem convertidas pela comunidade, né? Ao ver os outros, aquilo ia tomando conta e se identificando com o jeito de ser cristão. E aí que nasceu a nossa igreja, né, gente? E que bom que Paulo tinha essa sensibilidade de reconhecer, né? Reconhecer nos seus irmãos o esforço deles na santidade, o esforço deles na construção do reino, né, daquela comunidade. E muito bom que ele, ao, né, sair para evangelizar uma outra comunidade, ele ainda continuasse em contato, né? Continuasse em contato através das cartas, né, que foram encontradas.
e algum tempo depois reunidas na nossa querida Sagrada Bíblia, né? Nossa Sagrada Palavra de Deus. E o poder desse elogio fez aquela comunidade, com certeza, vibrar, né? E com isso, todos ganharam. Exatamente. E isso, né, que fique, né, guardado aí também para as nossas lideranças, né? O quanto é importante também a gente ter essa sabedoria também, né, de trabalhar com os nossos catequistas, né, principalmente os coordenadores de etapa, os coordenadores gerais. O quanto é importante falar, poxa, família catequese, vocês estão fazendo um bom trabalho no IVC. Então que a gente batalhe, né, para ouvir e batalhe para fazer se ouvir também, né, falar para os nossos catequizandos, né, quando eles passam um encontro que todo mundo participa, é muito bacana no final chegar e falar, olha turma, hoje o encontro foi muito especial porque vocês contribuíram assim, 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 foi muito bacana. Tenho certeza que no próximo encontro eles vão voltar com alegria, com uma felicidade que não tem preço. Poxa, Débora, boa lembrança. Realmente, no nosso dia a dia, é importante a gente dar esse feedback para as pessoas, né? A gente realmente se abrir um pouco e é uma abertura de coração. O elogio não chega a ser, para mim, assim, uma abertura de coração. Quando você reforça positivamente aquilo que a pessoa tem de bom, né? Aquilo que ela pode até melhorar, se for dado algum foco, né? Porque o nosso foco às vezes está tanto no negativo, que as coisas não melhoram. Exatamente. Então, vamos fazer, né? Pegar isso como ideia e levar para as nossas catequeses. Exatamente, né? E que nós possamos, assim, reconhecer os progressos, né? Começar naqueles que estão aí à nossa volta. Cada um de nós apresentamos um ritmo diferente, né, no progresso e na própria aprendizagem da vida, digamos assim, né? Então, para a gente ficar atento aí às pequenas e grandes mudanças e encorajar, né, para ser esse estímulo de mudança de comportamento, né? Que isso, com certeza, como você disse, aquela comunidade, a gente deve imaginar hoje, né, que deve ter ficado uma chama muito maior depois de ter recebido essa carta, né, de evangelização. Ainda mais de Paulo, né? Esse evangelizador maravilhoso da nossa igreja, né? Esse pilar. Sabe que convivendo com você, que tem ele como herói. Sim. Eu estou cada vez também me apaixonando mais por Paulo. A Paula era incrível. Eu fico imaginando como é que seria naquela época, né? E engraçado que, assim, e ele era firme. Muito, muito firme naquilo que ele falava, né? Quantas comunidades ele, né, deu, assim, uma catequese forte que mexeu com as estruturas, né? Tanto que teve locais que ele era escorraçado, né? Que ele tinha que sair correndo, escondido, fugido, porque ele tocava em feridas ali que hoje em dia... Ele via o que o ser humano podia ser, né? Sim. Se ele quisesse seguir. E aí ele não tinha medo de dizer que vocês têm que seguir aquele Jesus Cristo que nós conhecemos, né? Que está vivo, ressuscitado entre nós. Exatamente. E uma observação, é válido lembrar também que ao elogiar, que a gente possa ser sinceros. Não exageremos nas palavras aduladoras, né? Vale a pena, fale, né, apenas a verdade e mostre o que de fato acredita naquilo que você diz, né? Então não elogie também só por elogiar. Até as crianças percebem nessas palavras de falsidade, né? Então, assim, que a gente faça com o coração, né? Que a gente seja verdadeiramente pessoas que estimulem outras pessoas, né? Nessa estimulação positiva e verdadeira. Sim, muito bem lembrado, né? Que realmente a bajulação ou falsidade é percebida. É percebido porque nós somos sensíveis a isso também, né? Então, que a gente procure ser fiel, mas que não se esqueça de elogiar quando convém, né?
Exatamente, com certeza o clima melhora, os encontros são mais gostosos, né, das pessoas participarem, porque quando a gente traz essa chama, né, como você disse, da minha, vamos dizer assim, a minha devoção, né, por Paulo, nas comunidades da família paulina, o nosso fundador, Padre Alberione, ele falava uma frase muito interessante que me recordo agora. O Senhor vai acendendo luzes quando vamos precisando delas. Então, que nós sejamos esses luzeiros, essa lâmpada que acende a outra lâmpada. E assim a gente consegue iluminar uns aos outros e só sermos esses multiplicadores. Que bonito, esse Padre Alberione entendia das coisas mesmo, hein? Fundou tantas congregações e tantas comunidades com esse amor, né? E ele queria que replicasse esse amor de Cristo, né? E ser luz é o que o cristão deve ser nesse mundo. Exatamente, então que a gente possa trabalhar o elogio como luzes, então que a gente possa acender a velinha do outro, que às vezes está ali, né, murchinha, né? Às vezes a gente vem e assopra a vela do outro, né, como a Lília colocou no começo. Então que a gente não assopre a vela do outro. Eu acho que eu tenho uma missão amanhã de pedir desculpa. Ai, com toda certeza, olha que bacana, gente. É assim a vida, né? A gente também tem tempo para tudo, os momentos para tudo, até mesmo para elogiar. Sim, e que Deus nos dê a sabedoria, né? O discernimento, para que possamos ser uns para os outros como esse candeeiro, né? Como esse luzeiro que você falou, Débora. E nos ajudemos sempre. Com toda certeza. Então hoje nós ficamos por aqui, até o próximo encontro, ou seja aqui na rádio, ou seja pelo podcast, ou até mesmo pela rádio Eventos Web, que vocês agora nos escutam em 3 locais, né? Então vocês podem ter acesso a nós também pelas nossas redes sociais. Segue a gente lá pelo Instagram, @Querigma-hoje. Seu encontro com Jesus. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.